Já começou? Oi, pessoal! Primeiramente, eu queria falar que eu tomei uma injeção hoje e tá doendo demais, então... Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que quem ainda tá confuso um pouco com o que essa menina fala, sobre o que essa menina fala, eu me inscrevo no canal dela ou não me inscrevo, porque eu não sei sobre o que ela fala, são assuntos muito aleatórios. Gente, eu sou estudante de enfermagem, o foco do canal é sobre enfermagem, eu quero fazer vários vídeos sobre enfermagem, vlog, meu dia a dia, rotina de dia a dia, porque tudo tem a ver com enfermagem. Final do dia eu gravo meu dia todo estudando, trabalhando, não sei, final do dia eu vou pra faculdade ou tenho aula online em casa. O foco é enfermagem, eu dou dica pra vocês, faço study vlog, mas eu faço alguns vídeos aleatórios pro canal não ficar muito chato só disso. Eu sei que tem bastante gente que gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, beleza? Mas o foco aqui é enfermagem, tá? Tanto é que na capa ali tem estudante de enfermagem, então quem gosta desse tipo de assunto, quem gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal, por favor, e deixe o seu like em todos os vídeos e divulga com seus amigos, tá bom? Mas vamos pro vídeo então. Hoje eu vou ensinar pra vocês alguns truques, né? Passar pra vocês alguns truques, alguns macetes que eu faço pra estudar. Coisas que eu faço que funcionam comigo e eu tenho certeza que pode funcionar com você também se você tentar. Pode ter outras maneiras que você se dê bem também, mas tenta essa minha que eu tô te falando pra ver se funciona, tá? Daí depois deixa nos comentários ali: nossa, Aline, por que tu não falou isso antes? Juro! Por que eu não tentei isso antes? Gente, comigo funciona, tá? Super bem. Então vamos começar. Eu vou até colocar os meus óculos para ficar mais intelectual nesse vídeo. Gente, olha isso. Vocês também são loucos assim? Eu estudo anatomia sim. Ai, meu Deus, não acredito que eu tô fazendo isso. Tá, primeiramente, a matéria de anatomia eu encerrei. Então, o que eu faço? O semestre acabou, tá acabando. Semana que vem tem as provas finais. E eu tô já resumi. Eu tô revendo tudo o que eu vi, tá? Pra saber na ponta da língua, nome de osso, nome de músculo, tudo. Gente, tudo, sério. Sempre revisem de novo o que vocês fizeram de novo e de novo pra não esquecer. Eu faço algumas técnicas, algumas coisas pra poder decorar de certa forma, mas de uma forma que eu não vou esquecer. Porque se eu pensar naquilo que eu criei, eu vou lembrar, entendeu? Antes do assunto dessa técnica que eu uso para decorar o nome desses ossos, né? Os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. Vamos falar então de coisas básicas, tá? Quando eu tô revisando, eu pego meu celular e eu gravo no gravador de voz, né? Com fone de ouvido e tudo mais, pra quando eu tiver um tempinho escutar a minha gravação. Muitas vezes eu faço isso na aula dos professores, fazia muito no ensino médio. Na faculdade eu não fiz ainda nenhuma vez, confesso, mas se precisar eu faço, porque me ajudava muito. Quando era uma matéria muito difícil, eu ficava ouvindo novamente a professora falando. Hoje, como a gente tá tendo aula online, usando o aplicativo Teams, eu revejo a aula simplesmente porque ela fica gravada, então é um pouco mais fácil. Porém, quando tá na faculdade, né, quando tiver aulas presenciais, novamente eu achar uma matéria muito complicada, eu vou gravar a voz do professor e depois eu escuto novamente. Então, por que não fazer isso com a minha voz? Então, eu faço assim, eu boto gravar e quando eu tenho tempo, eu escuto. Quando eu tiro o tempo pra estudar mesmo, eu escuto com fones de ouvido a minha voz, o que eu tô falando, pra lembrar de tudo que eu tô falando, né? Ou quando eu tô por aí, um exemplo básico. Eu, na época que eu treinava atletismo, falei pra vocês que eu pegava 2 ônibus pra ir até a pista, pegava 2 ônibus pra voltar pra casa. Gente, 2 ônibus demora um pouquinho, então eu otimizava esse tempo. E eu botava no fone de ouvido e escutava minha voz sobre uma gravação que eu fiz, sobre uma gravação do professor que eu tinha gravado lá no ensino médio. E me ajudava muito. Então a primeira dica é: grave você falando sobre o assunto, grave você falando sobre algo que você tem que entender, que você tem que saber pro resto da vida. Escute a sua voz depois, ou grave o professor e escute a voz dele depois. Explicar. Exemplo, falar ossos. O que não lembrar ou não souber, estudar novamente. O que seria esse explicar? Meu namorado é minha cobaia, muitas vezes não presta atenção no que eu falo, porque eu falo muito.
Então, né? Mas eu fingi que eu sou uma professora e começo a falar tudo o que eu sei. Esses dias eu sentei pra ele e comecei a falar os 206 ossos, começando do crânio, do viscerocrânio, do neurocrânio e descendo. Chegou na parte do quadril, eu não lembrava dos ossos do quadril, então eu pulei. Chegou nos ossos do carpo, eu não tinha estudado ainda com essa técnica que eu fiz aqui, então eu pulei. Chegou nos ossos do tarso, que são 7, eu também não sabia, porque eu ainda não tinha estudado com essa mesma técnica, e pulei. O que eu quero dizer com isso? Você explicando pra alguém, ou até mesmo na frente do espelho, fingindo que você é um professor, falando em voz alta. Gente, fale em voz alta, tá? Falar em voz alta ajuda muito, não só no pensamento. Fale pra alguém, mesmo que a pessoa não tá prestando atenção em você, finja que ela tá e continue falando. Ou fale na frente do espelho sozinha mesmo, não tem problema. Mas eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Então, fazendo isso, eu percebi que o quê? Que eu precisava estudar melhor os ossos do carpo, os ossos do tarso e os ossos aqui da região pélvica, né? Do quadril, o ilho, o isquio. Então, a dica 2 é fale em voz alta, explicando pra alguém ou se olhando no espelho. Sério, vai te ajudar muito. A dica 3, juntamente com os fones de ouvido que você fizer a gravação ou quando tá explicando pra alguém, gente, repita muitas vezes a mesma coisa. Não simplesmente fale, os ossos do neurocrânio são 2 parietais, 2 temporais, um frontal, um occipital, beleza, vamos pro viscerocrânio. Não, gente, repita. 2 temporais, 2 parietais, um occipital, um frontal. Beleza. Novamente, 2 parietais. Gente, repita porque assim vai ficar na sua cabeça. Eu, pelo menos, repito várias vezes, quantas vezes for preciso, pra eu decorar e saber tudo bem certinho. Beleza? Gente, a próxima dica, que eu já não sei que número que é faça desenhos. Eu já falei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz aqui, quando me apresentei falando sobre estudante de enfermagem, o que eu fazia, né, como que a minha faculdade funcionava. Eu falei que eu fazia desenhos, até mostrei alguns desenhos pra vocês que eu fiz. Não vou mostrar aqui novamente. Então vocês podem conferir lá no primeiro vídeo, tá? Rola pra baixo até achar o primeiro. Você vai ver alguns desenhos que eu fiz. Então, eu fiz quando eu tava resumindo a matéria. Mas, se eu sentir necessidade de fazer novamente na hora da revisão, eu vou pegar uma folha e vou fazer novamente aquele desenho. Não precisa pintar bonitinho como eu pintei no primeiro, né? Porque eu colei na parede para deixar lá visualmente ficar mais fácil de eu chegar no meu quartinho de estudos e já olhar. Pulando para a próxima dica, depois de desenhar no papel, se sentir necessidade, pegue a parte do seu corpo que você está estudando. Aqui eu dei exemplo da mão. Eu postei lá nos stories do Instagram. Se você não me segue no Instagram de enfermagem, estudante de enfermagem, dá uma olhadinha lá, que eu sempre tô postando coisas e deixando vocês atualizados. E eu postei lá sobre o meu pé, gente. Eu desenhei em cima do pé os ossos do tarso, do metatarso. Provavelmente eu não sei se essa caneta vai sair da minha mão. Talvez eu fique assim por uns 3 dias, mas tudo certo. Próxima dica é a tão esperada. Próxima e última, eu acho. Gente, não me chamem de louca, por favor, com o que eu vou contar pra vocês agora. Sou obrigada a contar pra vocês que eu tava gravando, fui editar o vídeo, chegou na parte final, tava tudo desfocado. Eu não acredito nisso. Não acredito. Hoje é dia de postar, domingo, vou postar hoje ainda, se Deus quiser. Mas eu tô regravando a parte final pra vocês, da dica de como estudar os ossos, tá? É só um exemplo básico, os ossos, mas a dica é pra vocês usarem a criatividade de vocês, então eu tive que regravar pra vocês poderem entender, porque eu não ia postar uma coisa desfocada, né? Mas enfim, eu tive que desenhar de novo, dessa vez achei que ficou até um pouco mais bonitinho. Mas então vamos lá pra eu ensinar o truque pra vocês. Eu vou ter o trabalho de tirar isso da mão de novo. Quase arranquei o couro da minha mão esfregando pra tirar, mas tudo certo. O que a gente não faz pra gravar um vídeo de qualidade, não é mesmo? Então vamos lá. O que eu faço? Eu uso a minha criatividade. Vocês não me julguem por eu estar falando coisa idiota, coisa que não tem nada a ver. Vocês vão ver que não tem nada a ver o que eu inventei. Mas eu crio historinhas. Vamos resumir, vamos falar bem rápido isso, porque eu acabo me enrolando demais pra falar, não é mesmo? Eu crio historinhas pra decorar o nome dos ossos. Então, vamos começar, por exemplo, os ossos do carpo, tá, galera? Os outros eu não preciso criar historinha porque é mais simples, né? São os metacarpais, 1, 2, 3, 4, 5 e as falanges, né? Falange
proximal distal, porque aqui no polegar não tem medial, né? E falange, então... A nossa história ela vai começar no circo, isso mesmo. O que a gente tem no circo? Trapézio, não é mesmo? Logo em seguida vem o trapezoide, não sei porquê, mas é uma forma que eu acho de decorar. Então vocês vão realmente perceber que é muito idiota, mas funciona comigo, eu aposto que vai funcionar com vocês também. Então, trapézio, trapezoide. Beleza, depois aqui nesses dois a gente vai amar alguém, a gente vai se apaixonar porque é muito lindo. Então a gente faz o que quando a gente ama? A gente capta uma pessoa pra amar e depois a gente ama, certo? Nesses dois ossos a gente vai apenas adicionar TO no final pra formar o nome dos dois ossos, beleza? O que eu falei que a gente faz? A gente capta alguém pra gente amar, certo? A gente acrescentando TO já vira o nome do osso, captato. E depois a gente faz o que? A gente ama, adicionando TO, amato. Amar com H, tá? Hoje é domingo, a criançada tá na rua berrando à solta e brincando. Eu esperei pra entardecer um pouco pra gravar esse vídeo, mas se você escutar barulho de criança berrando, deixa elas brincar, coitadas. Beleza, vamos pular pra baixo então. A gente já captou a pessoa, a gente já amou. E depois, geralmente, o que acontece? As pessoas pisam na gente porque as pessoas são cruéis. Nem todas, né? Mas as pessoas são cruéis e pisam na gente. Elas já estão cansadas de olhar pra nossa cara e elas vão querer olhar o quê? Elas vão querer olhar a lua. Mas elas vão ter que construir uma pirâmide pra subir na pirâmide e olhar a lua. Não faz sentido nenhum, mas dá pra aprender o nome dos ossos assim, não é mesmo? Então, a gente captou a pessoa, captato, a gente amou a pessoa, amato, e a pessoa vai pisar na gente e vai formar uma pirâmide pra ver a lua. Pisar e formar pisiforme é o nome do próximo osso. O que eu falei que a pessoa vai fazer depois de pisar na gente? Ela vai formar, né? Pisiforme. Vai formar o quê? Uma pirâmide para subir e olhar a lua. Piramidal, semilunar. A gente já consegue juntar o nome dos dois, tá? Se ela vai formar uma pirâmide, piramidal. A gente já consegue decorar o nome do osso assim, porque daí é simples. Você lembra de pirâmide, piramidal. E semilunar, porque ela vai ver a lua. O último não tem segredo pra mim, porque eu não consigo esquecer o nome desse osso, porque uma menina que trabalhava comigo quebrou uma vez esse osso e é o escafoide, então eu não consigo esquecer. Não sei por que eu não consigo esquecer o nome desse osso, então tranquilo. Galera, vocês pegaram o truque? Volta no vídeo. E eu tô o tempo todo assim, né? Com a mão assim, daqui a pouco eu vou cansar. Voltem no vídeo se precisar, pra vocês rever a história de novo e entender e conseguir entender o foco do que eu quero passar pra vocês. Não precisa ser exatamente assim, com essa história, nesses ossos. É pra vocês entenderem que vocês podem usar a criatividade de vocês e criar pra vocês poderem decorar, saberem pro resto da vida. Sabe aquela história de química que os professores fazem? Seu pacote de fandangos, S, P, D, não sei o que lá pra química? Eu nunca fui muito boa em química, então não lembro o que isso significa. Mas eu lembro até hoje que eles criaram, meu professor, né, na época, criou essa fórmula, seu pacote de fandangos. Então é mais ou menos essa a ideia. Você cria uma história baseado no que você tem que entender, uma história que faz, tipo, não faz sentido, né? Mas pra você faz sentido. Então você vai conseguir saber isso pro resto da vida. Eu duvido que eu vou esquecer disso daqui. É uma coisa tão tonta que o nosso cérebro acaba acostumando com a história e parecendo tão real que eu sempre vou lembrar disso. Beleza? Rapidinho eu vou dar o exemplo dos ossos do pé. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso, mas, gente, é pra realmente vocês tentarem captar essa dica que é a mais importante pra vocês tentarem fazer em casa também. Com outros assuntos, como eu falei, ou mesmo com os ossos, quem tá aprendendo agora e tá vendo os meus vídeos, tá bom? Para os ossos do pé, eu não vou desenhar o meu pé e mostrar aqui no vídeo, não é mesmo? Mas, sim, eu desenhei o meu pé em cima do meu pé e postei lá nos stories do Instagram, Estudante Enfermagem, pra quem não acompanha. Lá eu publico muito mais coisa, é muito mais ativo do que aqui. Mas enfim, os ossos do pé eu vou mostrar por aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver. A história é através desses ossinhos aqui. A gente vai começar nossa história por aqui. Aqui fala que é o número 2. Eu vou chegar mais perto. Aqui fala que é o número 2, mas pra mim esse osso aqui vai ser o número 1, tá? A nossa história, ela começa lá no Calcário de Botuverá. Pra quem não sabe, eu moro em Brusque e a nossa cidade vizinha é Botuverá.
e tem um calcário bem grande lá. Calcânio é o nome do osso. Já vou resumir a história bem rapidinho, tá? Depois do calcário de Botuverá, a gente vai embarcar numa viagem de navio. E a gente vai encontrar quem lá no navio? Um brócolis andando lá. Mais especificamente, quando a gente vê ele de longe, a primeira coisa que a gente vê é o talo dele. Isso. Qual que é o nome do osso? Talos. Beleza, eu falei que a gente foi de navio. Esse navio, ele tinha um nome. Titanic. Não, mentira. Navicular era o nome do navio, tá? Então, o terceiro osso vai se chamar navicular. Depois, o 4, 5 e o 6, eles são 3 ossos, mas com um nome e só distingue de ser 1, 2 e 3. A única coisa que eu consegui pensar pra fazer uma historinha pra jogar aqui nesses ossos foi que, quando eu fazia Muay Thai, eu treinava com um homem chamado Leandro Kunen. Eu consegui lembrar dele por causa do sobrenome Kunen, tem tudo a ver com o nome do osso. E então eu joguei ele no meio da historinha. Além de ver o brócolis no navicular, que a gente estava viajando, eu encontrei o Leandro Kunen e ele estava fazendo o quê? Ele estava formando um cubo. Sabe quando a gente monta aquele cubo de várias cores? Monta ele com as suas cores respectivas? Não quero me gabar, mas já me gabando, né? Eu não deixo ninguém mexer nesse cubo, porque se alguém tirar da forma que era, eu não lembro mais como é que faz. Eu posso até tentar, mas não tenho tempo pra isso, então era só pra mostrar pra vocês. Beleza, então o Leandro Kunen estava formando um cubo. Leandro Kunen, esquece a palavra Leandro, Leandro só por causa do nome dele, mas vamos focar no sobrenome. Kunen formando um cubo. Qual que é o nome do osso 4, 5 e 6? Cuneiforme. Eu sei, gente, eu sei, é demais essa historinha, não é mesmo? Podem bater palma, podem bater palma. Obrigada. O que eu falei que o Leandro estava fazendo? Formando, né, um cubo. Então, cuneiforme 1, cuneiforme 2, cuneiforme 3, cuboide. E ele estava formando um cubo. A gente já lembra automaticamente do cuboide. Gente, são historinhas bem idiotas, tipo, idiotas mesmo, mas são coisas que, como eu disse, eu vou lembrar pro resto da vida. Demais, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, porque são com essas coisas idiotas que a gente acaba aprendendo às vezes, tá? É só isso mesmo, então. Espero que vocês usufruam das minhas dicas, espero que vocês aproveitem e deixem nos comentários qual a dica que você mais gostou e aquela que você tentar usar e der certo, principalmente das historinhas, você escreve pra mim também, tá? Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau!